gostaria de estar meditando brevemente uma palavra introdutória com os irmãos. Nós lemos o Salmo de número 81. Pela manhã, os irmãos que estavam aqui presentes leram o Salmo número 80. É justamente no Salmo número 80 que eu gostaria de trazer uma breve palavra introdutória. Nós estamos com o tema avivamento, alguns podem falar de despertamento. É importante nós entendermos que avivar a obra em si, é tornar ela mais possante, mais viva do que ela já é. Despertar também é tirar da sonolência, para que nós possamos assim viver a plenitude da obra de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse Salmo número 80, não vou ler ele todo para os irmãos, mas eu gostaria apenas de fazer 3 citações que se encontram nesse Salmo. 3 situações, 3 versículos, melhor dizendo, que assim se repete. O versículo 3 fala assim: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O versículo 7 repete: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E finalmente no versículo 19, que é o versículo que encerra esse salmo, novamente a repetição da mesma narrativa. Então o que nós podemos entender, o que nós podemos tirar de ensino com relação a esse salmo para as nossas vidas e principalmente no tema em que nós estamos abordando, que é o avivamento. Esse salmo, ele é um salmo intercessório. Então esse salmo aqui era pela nação de Israel. Os irmãos já viram que no salmo posterior, no salmo 81 que nós lemos, também fala com relação a isso, a nação de Israel que tinha se afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor queria estar intercedendo pelaquela nação, mas aquela nação havia se afastado dos caminhos do Senhor. Então nesse salmo 80 aqui, alguns poderiam assim afirmar, e não seria sem razão, que essa petição aqui do salmista, na realidade, ele está pedindo uma vivificação, um avivamento exterior para a nação de Israel, para que dessa maneira se demonstrasse que Israel estava realmente seguindo o caminho do Senhor. Então as pessoas falam assim: mas irmão, mas que vivificação é essa? Que despertamento é esse? É um despertamento exterior? Então o que a gente tem que entender? Os irmãos que se aprofundam aí nos estudos da vida de Israel, desde a saída do Egito, se nós pensarmos até desde a chamada de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e fomos peregrinando durante esses 430 anos, que é o tempo total da saída do povo do Egito, nós vamos ver que essa nação de Israel, ela sempre teve avivamentos exteriores para que interiormente Deus assim se manifestasse. Então essa é a base que nós devemos entender. Embora aqui nós vejamos que é um avivamento que ele pede na parte exterior, ou seja, na postura da nação de Israel, essa postura da nação de Israel voltando aos caminhos do Senhor, faria com que Deus voltasse a abençoar aquele povo. Não que Deus tenha deixado de abençoar aquele povo, mas Deus, através da sua justiça, permitiu que aquele povo, muitas vezes, nós vemos que no decorrer desse tempo todo, nós vamos ver a nação de Israel sendo feita refém, sendo feita prisioneira, ficando cativos com relação às outras nações. Então Deus assim permitiu, mas Deus nunca deixou de abençoar, Deus nunca se esqueceu da nação de Israel. Então Ele também não se esquece de cada um de nós. Então, falando tudo isso, nós podemos pensar aqui, nós temos vários outros textos que vão falar sobre isso. O próprio Salmo 85, que é um salmo de Coré, também fala sobre isso, sobre a vivificação. Nós lemos aqui o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2 também, que foi o que abriu aqui a nossa semana. Eu tenho ouvido, ó Senhor, ou seja, o salmista ele tinha ouvido, o Abacuque tinha ouvido, e ele estava consciente que necessitava de um retorno, Israel necessitava de um retorno à palavra. Então é justamente isso que nós temos que entender. O que é um avivamento de uma igreja? Nós falamos durante toda essa semana sobre isso, e os irmãos foram enfáticos nessa questão. Então nós não podemos perder de vista qual o caminho, quais são os passos para o avivamento. É a palavra de Deus. Não existe uma igreja avivada sem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser sempre precedida e sucedida de oração. Quando buscamos a palavra de Deus, buscamos em oração. Quando temos a palavra de Deus, agradecemos através de oração. Então a oração ela tem que ser constante nos momentos da nossa vida. Mas se tudo isso é avivamento, então nós pensamos, se nós temos um método,
se nós temos um objetivo de ter uma igreja avivada, nós temos que ter um objetivo final. Nós não podemos apenas ter o objetivo de ter uma igreja avivada. Não, a igreja está avivada. Eu sinto alegria dentro da igreja, isso é muito bom. Mas qual o objetivo final da igreja? Se nós pensarmos na igreja primitiva, em 100 anos de igreja primitiva, se a gente for analisar, eles fizeram mais do que toda a história da humanidade cristã. Em 100 anos, eles divulgaram, eles propagaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em toda aquela região e foram até a Europa. E o mundo todo, assim, tem a palavra do Senhor, essas boas obras. Então, o verdadeiro avivamento, o que é? É uma igreja que guarda, que busca a palavra do Senhor, que guarda a palavra do Senhor no seu coração, mas não apenas guardar no seu interior, como se fosse algo meu, tomar posse apenas. É muito comum, tomei posse, amém. Você tomou posse das bênçãos do Senhor, amém. Tome posse também do ID do Senhor. O ID do Senhor é que nós vamos propagar a palavra do Senhor. Então temos que tomar posse. Por que ninguém vai lá em Mateus e fala, tomei posse, Jesus, aqui, do ID? Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento é uma igreja que promove, através da palavra do Senhor, não propriamente dita a igreja promovendo, mas através da palavra do Senhor, promove a salvação daqueles que estavam perdidos. Nós vemos Jesus sempre falando que ele veio o quê? Buscar e salvar os que estavam perdidos. E a igreja do Senhor vivificada está fazendo o quê? Está buscando aqueles que já estão salvos. Não que nós não devamos ser concernentes com relação ao ensino do Evangelho aos domésticos da fé, logicamente que sim, mas esse ensino do Evangelho aos domésticos da fé, ele nada mais é do que um fortalecimento do conhecimento, e em consequência disso um fortalecimento da tua fé, para que, através de tudo isso, você cheio do Espírito Santo, você possa propagar a palavra do Senhor. Então, esta é a finalidade de uma igreja avivada, pregar a palavra do Senhor. Nós temos falado aqui durante toda a semana, até de maneira um pouco engraçada, um pouco cômica nesse sentido, a questão do que o povo entende como avivamento. É igual pipoca, né, que as pessoas falam, está sempre pulando. Então a pipoca está avivada, ela está ali pulando. Então não é esse o avivamento que nós precisamos, não é esse o avivamento que Deus quer nos dar. E essa questão do avivamento, os irmãos veem que ela já vem dos primórdios de Israel já havia necessidade de avivamento. Então nós também temos que buscar em espírito e em verdade, através da oração, esse avivamento. Será que Deus não está falando conosco? Eu só separei um texto aqui, do profeta Ezequiel, capítulo 22, ele fala assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. São palavras de Deus falando com relação a Israel. Ele falou assim: procurei um homem que se colocasse na brecha entre mim e Israel, mas eu não o encontrei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação. Nós temos que pensar, será que nós também não estamos indignando ao Senhor no sentido da sua palavra? Será que nós estamos seguindo piamente a palavra do Senhor? Será que nós estamos sendo compassivos com aqueles que erram? Será que nós estamos sendo menos criteriosos com aqueles que precisam da palavra do Senhor? Será que conosco mesmo nós não estamos nos exaltando mais do que nós podemos, mais do que nós merecemos? E estamos desmerecendo a palavra do Senhor? Então são exames introspectivos que nós temos que ter diuturnamente na nossa vida, nas nossas ações. Aqui muito nós falamos durante o culto de ceia do Senhor: examine-se o homem a si mesmo. Parece que só fica naquele dia. Então naquele momento que precede ali o repartir do pão e o repartir do cálice, parece que nós temos ali a plenitude da santidade, nos arrependemos de tudo, mas parece que acabou aquilo na sequência. Como é que nós estamos nos tratando? Será que nós sentimos a tristeza dos nossos irmãos? Será que nós sentimos a alegria dos nossos irmãos? O avivamento da igreja começa por cada um de nós. Cada um de nós deve se avivar. Nós não devemos apontar o dedo. Hoje falamos aqui na escola bíblica, a coisa mais fácil que tem é você apontar o erro. Muito fácil, aponta o erro. Que eu falei, o irmão Vladimir está mostrando para mim, é 1 para lá e 5 para cá, né? Estou apontando um erro para lá e 5 estão apontando para mim, dizendo que eu também estou errado.
Então que nós venhamos a nos avivar, que nós venhamos a ter a humildade de Cristo, que mesmo sendo Deus, e era Deus e é Deus, Ele se despiu da sua deidade no sentido figurado, no sentido de passar por essa vida e assim fazer com que nós fossemos contemplados. Você já imaginou, irmãos, que o sacrifício de Jesus contemplou a cada um de nós? As pessoas buscam prêmios, não? Quando acontece esses acúmulos de prêmios aí em loterias e outras coisas, as pessoas buscam e as pessoas fazem filas. Aí vai o repórter perguntar: o que você faria? Eu compraria isso, eu compraria aquilo. Já pensou? Nós na fila e Jesus nos contemplando? Nós não teríamos que falar nada, não teríamos resposta para dar às perguntas que nos fossem feitas. O que você espera com essa contemplação? Apenas a vida eterna, apenas a vida eterna. Será que é apenas em relação a esse muito aí que as pessoas vão buscar nessa vida material? Apenas. Já tentou meditar nisso? Apenas a vida eterna, apenas isso que Jesus te dá, apenas a vida eterna. Coisa maravilhosa, não, irmãos? Então, irmãos, que nós busquemos, que nós venhamos a buscar esse avivamento, sim, na palavra, na gratidão ao Senhor, na busca ao Espírito Santo, mas uma busca mesmo ao Espírito Santo, não para enaltecimento da nossa parte, do nosso eu, não para que todos nos ouçam falando em línguas, não, mas para que da nossa boca saiam palavras que vão ao encontro dos corações aflitos, e esses corações aflitos reconheçam que nós realmente somos o sal e a luz do mundo. Nós precisamos ser verdadeiramente esse sal e a luz do mundo. Nós não podemos ser apenas aqueles aparentes, aquele que aparenta ser sal, aquele que aparenta ser luz. Não, porque a luz do Senhor é verdadeira. O caminho da luz é sempre luz, o caminho das trevas é sempre trevas. Então que nós saiamos dessa mornidão. A palavra nos fala que não quer ninguém morno. Apocalipse fala sobre isso, igreja morna, não quer ninguém morno. Nós temos que ser avivados através da palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer um milagre na tua vida nesta noite, que você venha absorver a verdadeira palavra do Senhor e que você, através do Espírito Santo, se você está aqui esta noite e ainda não conhece a Jesus, que você venha conhecer a Jesus e que você se renda a Jesus. Se renda a Jesus, siga o caminho do Senhor. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, retorne ao caminho do Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele te traz de volta. O homem é que tem essa questão de não querer trazer de volta, mas Deus nos traz de volta de todo e qualquer caminho, amém? Com muita alegria, convido mais uma vez a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Paz do Senhor, irmãos. Eu estava falando aqui para o irmão que ele estava assistindo muito missionário, mas eu quero dizer que o missionário é que copiou dele. É o contrário, porque ele é mais antigo com essa música. O missionário deve ter vindo aqui pelos anos 80, mais ou menos, da igreja Nova Vida, do bispo Roberto, que era um americano. Lá vieram todas essas igrejas neopentecostais. E o nosso irmão aqui é filho do pastor Bento. Para quem não sabe, saudoso pastor Bento das Assembleias de Deus, contemporâneo do meu pai. Então, nessa semana, tivemos a oportunidade de ter uma semana de oração, cujo tema foi o avivamento. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, que foi o tema desta semana, no seu capítulo 3. Para os que não são muito familiarizados com esses pequenos livros, pequenos no número de capítulos, mas esse livro aqui para mim, ele é muito importante. Então tem Malaquias, Zacarias, Ageu e depois vem Abacuque, de trás para frente. Então você vê Mateus, para facilitar, Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu, Abacuque. Abacuque foi um profeta contemporâneo de Naum, de Jeremias, numa época em que o Egito era a grande potência naquela época. Antes disso, o Império Assírio era o império que governava, que dominava. O Império Assírio foi o grande império que derrotou Israel do norte. Fez uma miscigenação, uma mistura de raças. E depois do Império Assírio veio o Império Babilônio. O Império Babilônico, ele derrotou o Império do Egito. E Judá estava ameaçada pelo Império Babilônio. Então, neste contexto, é que foi escrito este livro do profeta Abacuque. Este livro do profeta Abacuque, ele não se dirige à nação de Judá, mas é um diálogo que ele tem com Deus, um diálogo em que ele vai expor as suas dúvidas, os seus questionamentos, o porquê das coisas acontecem, e Deus vai dar suas respostas. Nós podemos ter dúvidas das coisas espirituais? Sim ou não? Sim, podemos ter dúvidas. O que nós não podemos é incredulidade. Todos são crentes aqui no Senhor Jesus? Isso não agrada ao Senhor. A incredulidade é perigosa. Então, este profeta, ele vai nos falar sobre os grandes questionamentos. A primeira pergunta que ele faz para Deus: por que Deus não julga a nação de Israel? E Deus vai dar a resposta: eu vou julgar a nação de Israel enviando o império dos caldeus, que era o império babilônico. Esses homens, seu exército, é como leopardos, velozes os seus cavalos. Um exército terrível, uma ameaça terrível naquela época. E aí o profeta fica mais embaraçado ainda. Mas por quê? Eu sei que
Judá precisava de um julgamento, mas Judá também precisava ser levado a um quebrantamento, a uma confissão de pecados, a um julgamento por parte de Deus, e Deus daria então um avivamento para o seu povo, uma volta, uma restauração espiritual para o seu povo. Era isso que o profeta esperava da parte de Deus. E aí Deus diz: olha, vai vir o julgamento, mas eu vou enviar esse império para julgar o meu povo. Aí o profeta então fica sem saber como Deus vai enviar uma nação mais ímpia para julgar Israel. E Deus vai depois dizer no capítulo 2 de Abacuque que Deus também vai tratar com os caldeus. E aí vai surgir a expressão, quando Abacuque entende tudo isso, ele vai dizer para Deus: o justo viverá por fé. Vamos repetir? O justo viverá por fé. Daí a importância que esse livro teve para o apóstolo Paulo, para os chamados reformadores protestantes, como foi Lutero, como foi João Calvino, que foram muito inspirados por esse importante tema, que a justificação ela só vem pela fé, ela não é por obras, mas é pela fé. E aqui no capítulo 3, Abacuque, que quer dizer o seu nome abraço, ele deveria ser algum ministro de louvor, deveria ser um levita, deveria ser um poeta, porque ele vai dizer nesse capítulo 3, palavras poéticas a respeito de tudo aquilo que ele estava sentindo. Talvez nessa noite você esteja questionando também alguma dúvida com relação a algum acontecimento na sua vida. Por que, Senhor, que ocorre isso? Eu não merecia isso. Mas por que está ocorrendo isso na minha vida? Por que acontece isso na minha família? Por que acontecem essas coisas na tua igreja, Senhor? Existem esses questionamentos da nossa parte, essas dúvidas. E isso são circunstâncias comuns que nós temos que tratar, que nós temos que passar, porque são provas que às vezes Deus manda sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja. Deus trata, Deus não é omisso, e Deus intervém. Aleluia. A nossa fé, ela não está baseada em crendices, em coisas teóricas, em coisas supostas por homens, como nós vamos adentrar amanhã em seitas e religiões que são ocultistas, são secretista, que quer dizer secretas, que levam os seus adeptos, a curiosidade humana, a penetrar nesse chamado ocultismo, em lugares sombrios, que a pessoa não sabe qual é o propósito, o final desta entrada, e quando estão lá dentro, ficam embaraçadas, ficam cada vez mais em trevas. Mas a religião cristã é feita na luz do Senhor Jesus Cristo. A religião cristã, ela tem o Espírito Santo de Deus, aleluia.
E aonde tem o Espírito Santo de Deus, há claridade, há transparência, porque as coisas das trevas ficam para fora e a luz do Senhor Jesus Cristo há de brilhar para dar esse esclarecimento. E é isso que o profeta fala aqui, que ele passou por essa situação tão terrível, terribilíssima, como também nós podemos passar sim nas nossas vidas. Então aqui diz no capítulo 3 de Abacuque, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Daí a nossa suposição de que essa oração que ele fazia, esse salmo que ele fazia, essa composição que ele fez, foi uma poesia que ele fez, mostrando esse lado poético, depois do que ele entendeu os planos de Deus, quando Deus se revelou a ele, quando ele teve experiências profundas com Deus, ele pôde dizer: ouvi, Senhor. Você pode dizer nessa noite: ouvi, Senhor. Oh, aleluia. Ouvi, compreendi, Senhor. Compreendi, Senhor. Nesse contexto, ele vai dizer: a tua palavra, aleluia, e temi, estremeci diante da tua palavra, diante daquilo que o Senhor tinha dito a respeito de Israel. Voltando para o capítulo 1, ele diz no verso 1 o peso que viu o profeta Abacuque. Ele sentiu aquele peso e ele dizia: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ele estava incompreendido, ele estava se preocupando com essa situação que estava ocorrendo na sua vida. Por que acontecia isso? Por que, Senhor, acontece isso com o teu povo? E o profeta necessitava de uma resposta da parte de Deus. Será que você nessa noite precisa de uma resposta da parte de Deus? Aleluia! Você veio aqui com sede da palavra do Senhor. Você veio com questionamentos contra Deus. Será que você veio buscar com o seu coração, como veio buscar o profeta? Buscar a Deus, querendo uma resposta da parte de Deus. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. É o que nós estamos vivendo, o juízo comprado, um juízo político, um juízo que está cego, como diz aquela figura do direito. Infelizmente vivemos em situações semelhantes. E o profeta então dá essa situação para Deus. Por que, Senhor, está ocorrendo isso com o teu povo? O povo de Israel, um povo que não está vivendo de acordo com a lei de Moisés, um povo que está praticando injustiça social, os ricos estão se aproveitando dos pobres. E aí, nessa questão, Deus responde para ele: olha, eu vou mandar esse juízo contra o povo de Israel. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos,
e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por todas partes, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Vão destruir o meu povo. E o profeta então vê esse juízo da parte de Deus, e ele começa a pensar. E no verso 12 ele diz assim, do capítulo 1: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Oh, aleluia! Ele volta para a palavra, ele volta para os fatos. A religião cristã, ela é baseada em fatos, irmãos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. Deus se manifestou, não em historinhas humanas, mas Deus se manifestou em pessoas humanas. Deus realizou fatos notórios que estão escritos na sua palavra. E Abacuque conhecia esse Deus. Então, o meu Deus é o meu santo, aleluia. Ele buscava uma intimidade com Deus. E aí ele diz nesse verso 12, logo no começo, veja bem, na primeira pergunta e da resposta de Deus, ele já faz um decreto: nós não morreremos. Se você passa por tribulação, queira saber, Deus está contigo, você não vai morrer. Aleluia! Não morreremos, ficaremos vivos enfrentando essa situação. Aleluia! Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. E aí ele vai fazendo essas perguntas para Deus. E aí, qual é a posição dele? Irmão, se você passa por situações assim, todos nós devemos estar preparados, porque a situação vem de repente. E se você não tiver firmado na palavra, você cai mesmo. Você deve estar na torre de vigia. Aleluia! O profeta ficou na vigia e na espera. E aqui no capítulo 2, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Existe um tempo. Eu responderei quando eu for arguido. Isso que significa o quê? Tudo tem um tempo diante do Senhor. Não queira se apressar nas coisas que você faz. Não queira ser como Abraão. Teve a promessa de ter um filho, mas foi orientado pela sua própria esposa a ter um caso com a sua serva Agar. Se precipitou, e dessa precipitação nasceu Ismael. Quantas pessoas se precipitam, não esperam o que a Bíblia fala do Kairos e do Cronos, o tempo de Deus e o tempo do homem. O apóstolo Paulo, ele diz que a noite é passada, o dia é chegado, cada vez mais está diante de nós a nossa salvação. Aleluia!
Antes parecia que estava longe, mas agora falta pouco para alcançarmos essa salvação. Você não sabe o dia de amanhã. Se o Senhor voltar hoje, você está preparado para este retorno. E se a morte lhe vier? Parece que os incrédulos vivem como se fosse viver uma eternidade aqui neste mundo. Parece que os incrédulos querem viver somente nessa terra, mas aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Essa terra já não mais nos atrai, porque agora nós temos a esperança de uma terra superior, uma Canaã superior, aonde o Senhor enxugará toda a nossa lágrima, não haverá mais pranto, morte, nada que possa ocasionar algum sofrimento para nós, mas estaremos diante de Deus, diante do Cordeiro, diante da sua luz. Não precisaremos dessas luzes do sol, nem dessa luz artificial, porque a glória do Cordeiro irradiar luz para nós. Aleluia. Então Deus diz para então responder o Senhor: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Assim, o profeta vai entendendo a mão do Senhor. E aqui, ele diz no verso 4, que é o mais importante desse capítulo: mas o justo viverá pela fé. 3 coisas nós encontramos na vida de Abacuque: oração, visão e fé. Vamos repetir? Oração, visão e fé. A oração nós tivemos essa semana. E a visão? Isso é complemento do avivamento. E a visão? Qual é a tua visão, meu irmão? Se eu tirar esse óculos, eu vou ler com muita dificuldade. Assim é na vida espiritual. Se nós não tivermos uma visão dos tempos, daquilo que está ocorrendo em nosso derredor, em nossa vida e naquilo que nós estamos inseridos no contexto, no caso da igreja, nossa visão pode não ser a visão de Deus. É aí que está o perigo. A pessoa tem uma visão, mas essa visão não é a visão correta. É uma visão turva, que não traz uma percepção da realidade dos fatos. E isso é perigoso. Por isso, o profeta dizia: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. E ele dizia: aviva, ó Senhor, o quê? A tua obra. Ele não falou: aviva a minha vida, mas aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E daí ele começa a ter uma visão da grandeza de Deus e ter uma visão da vontade de Deus na sua vida. E assim, como o Senhor Jesus Cristo pôde dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui
dos versos 3 até os versos 5, Deus mostra a visão para Zacarias. Esta é uma visão de fatos que se relacionam à glória do Senhor. A terra encheu-se do seu louvor. A criação, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez nas revelações das suas Escrituras, daquilo que Deus fez na história do povo de Israel. Então, esta visão, que é a visão da palavra do Senhor, trouxe à memória do profeta estes fatos da grandeza de Deus, desta visão maravilhosa da parte de Deus. Será que nós poderíamos ter uma visão da glória e da grandeza de Deus? Muitas pessoas buscam isso. A.W. Tozer dizia que o caminho para ver a glória de Deus é um caminho fácil e ao mesmo tempo é um caminho difícil. Por quê? Porque quando você vê, primeiro, que você não pode viver na superficialidade da vida cristã. Você precisa ter muita intimidade com Deus. E depois, é um caminho difícil, porque quando alguém vê a glória de Deus, fica quase que morto. Foi o que aconteceu com Moisés, que viu a glória do Senhor. E o Senhor o colocou entre duas penhas para o proteger da sua glória. Quando o Senhor se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, aqueles discípulos ficaram como que paralisados. Isso aconteceu com Moisés, com Davi, com Daniel, pessoas que tiveram experiência muito íntima com Deus. O apóstolo João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ele ficou como se tivesse morto diante do Senhor. Então é algo de muita profundidade. E aqui o profeta Abacuque, ele vai falando sobre isso. Ele vai falando dos feitos que Deus realizou nesta oração, nesta visão, de como Deus mostrou todos esses versículos, como Deus abriu os mares, como Deus realizou o seu exército, como o sol e a lua pararam em suas moradas no tempo de Josué, como Débora e Baruque, eles foram contra Sísera, e o exército de Sísera, que era muito mais poderoso que o exército de Israel, Deus mandou um lodo, uma areia movediça contra aqueles exércitos, e aqueles exércitos ficaram totalmente destruídos. Deus se manifestando na história. E por fim, diante dessa situação em que o profeta Abacuque se encontra, a oração: aviva, Senhor, a tua obra. A visão: Senhor, dá uma visão correta. Ele fala, por último, que o importante para ele é a fé. E o importante para nós, meus irmãos, é ficarmos na fé, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele vai falar. No verso 16, ele fala da sua experiência pessoal de ver a visão de Deus. E ele diz assim: ouvindo-o o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos. Estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Aleluia! Irmãos,
Abacuque estava preparado, aleluia, para aquela situação, porque tiveram 3 investidas do exército de Nabucodonosor. Na última investida, um rei quis ir contra o exército e Jerusalém foi totalmente destruída. O templo foi destruído e Deus levou cativo o seu povo para a Babilônia. Então, aqui diz que ele agora estava preparado. Meu irmão, você tem orado, você tem buscado a visão do Senhor, uma visão correta das coisas espirituais que acontecem na sua vida. Você que está aqui, que adentrou aqui este lugar, hoje Deus quer falar com o seu coração, trazer arrependimento ao seu coração, mostrar para você que você está perdido e que você precisa da salvação que somente o Senhor Jesus pode lhe oferecer. Os irmãos diáconos, quando vieram aqui dar a sua palavra, eles mesmos relataram a sua dificuldade de dormir, de pensar no tema, uma situação de uma responsabilidade diante do Senhor, de entregar uma mensagem para a igreja. Isso é algo que realmente o Senhor produz no nosso coração. Mas, diante das circunstâncias, nós temos que ver que a alegria do Senhor, Ele diz assim, no final do seu livro: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele encontrou esse momento de bem-estar espiritual. E ele tinha confiança no Senhor. Porque Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Oh, como é bom quando um cristão chega nesse amadurecimento, neste grau de envolvimento com Deus, que pode acontecer o que acontecer na sua vida, ou através de uma situação que ele está envolvido, ele sabe que o Deus dele está no controle de todas as coisas. O Deus dele inspira confiança, ele tem experiência, conhecimento, ele conhece a palavra do Senhor, ele vê a palavra do Senhor, ele ora baseado na palavra do Senhor. Por isso nós estamos lendo esses salmos que estão nos inspirando, e assim nós podemos ouvir a palavra, e quem ouve a palavra recebe o quê? A fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esteja alguma pessoa aqui que esteja com questionamentos muito fortes na sua vida, que ainda não teve um compromisso com Deus. Nessa noite nós fazemos o convite. Se você ainda não teve este grande privilégio de entregar o seu coração para o Senhor Jesus, hoje é o tempo. É o tempo de você se posicionar. Tem alguém neste auditório
levante a sua mão, se identifique e diga: eu quero nesta noite ter um compromisso com esse Deus. Esse Deus que se revelou na criação, na história, nas Escrituras. Este é o momento de decisão, de mudança de vida. Eu gostaria de orar também, nesse momento, no final dessa semana do avivamento, que realmente nós sabemos que o Senhor tem avivado as nossas almas. O Senhor tem nos dado a sua palavra neste lugar. Mas nós precisamos de mais. Não podemos nos contentar com o que já alcançamos da parte do Senhor. E se você nesta noite quer mais do Senhor, quer uma compreensão melhor da vontade de Deus para a sua vida e para as circunstâncias que estão envolvidas a sua vida, nesse momento, se coloque de pé, nós vamos orar, buscar a presença do Senhor agora, para que realmente a sua igreja, a sua obra esteja avivada no meio dos tempos, no meio dos anos, que nada possa interferir, e não vai interferir na obra do Senhor, porque a obra do Senhor, nós estamos apenas cooperando, somos cooperadores. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. E se a obra é do Senhor, ela tem que prevalecer no meio dos anos. Então nós clamamos nesta noite: aviva a tua obra. Aleluia. Vamos orar. Clame ao Senhor agora. Abra a sua boca, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, nós estamos gritando como profeta, Senhor. Ó Jesus, não temos a ameaça dos caldeus, mas muitas vezes temos a ameaça do próprio inimigo, de Satanás, contra a tua igreja, Senhor. Então nós clamamos nesta noite, Senhor. Ó Jesus, dai-nos, Senhor, uma visão correta. Dai-nos, Senhor, a Tua palavra para que possamos orar, Senhor, baseados na Tua palavra. Dai-nos a fé, Senhor. Quando ouvimos a Tua palavra, que a fé, ela possa crescer no nosso coração e que as circunstâncias que estiverem ao nosso derredor, sejam essas circunstâncias externas, Senhor, elas não podem abalar, Senhor, os teus servos. Não morreremos, nós viveremos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja continue com esta visão de seriedade na palavra, que a igreja continue defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos, batalhando, Senhor, por esta fé, indo contra as falsas religiões, as heresias, os falsos ensinos, Senhor. Dai-nos, Senhor, essa graça, essa fortaleza. Ó Senhor, capacita os teus servos, Senhor, e que tenhamos essa fé maravilhosa como teve o profeta Abacuque. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos?
Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.